Bonitinho. Pode começar, professor. Então, pessoal, vamos começar, né, nosso segundo encontro hoje. Segurança na armazenagem, manuseio e transporte de produtos perigosos, né? Espero que vocês tenham, assim, visto aquele vídeo que eu deixei de sugestão, porque a gente vai tocar num ponto dele hoje, né? Com relação a acidentes, com relação às primeiras medidas, né? Em relação ao acidente ali, né? E, assim, que faz parte, da matéria, né? No tocante à matéria. E para não perder o costume, pessoal, vamos só dar uma recapitulada na nossa primeira aula. Vou passar bem rapidinho para dar uma pinceladinha no que a gente viu, só para recordar, e daí a gente já começa a segunda aula. Só capturar vocês aqui. Só um minuto, pessoal, enquanto eu vou abrindo aqui. Tudo certo, pessoal? Todo mundo está vendo os slides aí? Só confirma para mim, por gentileza. Sim, professor, estamos vendo. Tá ok. Bom, pessoal, na aula passada a gente comentou, né? Eu apresentei para vocês um pouquinho das normas regulamentadoras, né? Que são um conjunto de procedimentos técnicos que dá as diretrizes, né, para se executar as atividades, vamos falar assim, não ensina a trabalhar, mas para que você não se acidente, né? Então, criada lá na década de 70, fazem parte, assim, né, não vou falar uma cópia não, mas das organizações, da Organização Internacional do Trabalho, né, que basicamente foi retirada de lá, né. Bom, apresentei para vocês nas 36 NRs, a gente comentou que a A2 e a 27 foram revogadas, né, inspeção prévia, a gente comentou um pouquinho, falou que naquele contexto do início da atividade não se fazia sentido a inspeção prévia. A gente comentou da 27 também que registro técnico que não faz mais sentido as delegacias do trabalho, né, uma vez que todo o sistema ficou é, automatizado, né, ponto vinda aí da internet, tudo mais, né, o próprio requerimento do registro profissional se faz tudo online, então foi uma das que foram revogadas. A gente comentou das atualizações, né, algumas atualizações nos textos que viriam, algumas normas que seriam, né, que vão ser discutidas esse ano. A gente falou da parte do manuseio, né, do como que você tem que tratar com os EPIs adequados, enfim, da destinação correta. Vocês veem, né, assim, vocês lembram que a gente está sempre falando de treinamento, uso de EPI, né, e por aí vai. Armazenamento de produtos perigosos, a gente comentou um pouquinho dessa foto aqui, que normalmente não, né, é feito assim, em cima de pallet, você não pode pôr diretamente no chão, tem que estar rotulado e tudo mais. A gente falou da segregação, né, não deixar produtos podem ter reação perto, né? Ventilação, identificação.
manuseio propriamente dito, o uso de EPI, a gente comentou também, o EPI é adequado a certa atividade, né? Cada atividade é uma atividade, cada EPI é um EPI, treinamento, ferramenta adequada, transporte. A gente falou de documentação, né? Tem que ter a documentação necessária, o motorista profissional tem que estar treinado, né? Tem que ter esse curso MOP e tudo mais. Falamos dos veículos especiais, né? Tem que ter ventilação, caminhão, enfim, né? O que for transportar, plano de emergência. Aqui está o vídeo, não sei se vocês chegaram a ver, né? Mostrando a real simulação de um acidente que essas concessionárias fazem, né? Pedais, se eu não me engano, essa aqui é São Paulo, né? Anualmente faz esse treinamento com envolvendo o derrame de produtos químicos, né? Produtos perigosos. A importância da prevenção e controle, a gente falou um pouquinho no tocante a NR20 e a NR11, que elas se complementam. A gente falou um pouquinho de cada uma, né, separadamente. Não vou entrar no mérito aqui, a gente falou os principais tópicos, né? Classificação das instalações, plano de inspeção e por aí vai. Treinamento, prevenção, plano de resposta. A 11 também a gente comentou isso, né? Abordou um pouquinho. E é basicamente isso, pessoal. Os principais tópicos que a gente passou: capacitação dos operadores, sinalização, movimentação manual, armazenagem de materiais, prevenção de acidentes, importância das NRs, importância da armazenagem, classificação e segregação, estruturas e equipamentos, sinalização. Coloque o manuseio, uma etapa crítica, né, importante. Treinamento, os GPI. Como a gente falou, que parece meio maçante, mas converte para a mesma coisa. A gente vai sempre olhar nesse sentido, assim, de os GPI, né, treinamento, transporte, mesma coisa, legislação, documentação, veículos e equipamentos. A gente caracterizou algumas coisas, né? Algumas definições, inflamabilidade, capacidade de pegar fogo com facilidade, toxicidade, corrosividade, reatividade a gente vai falar também hoje, na aula 2, tendência a reagir quimicamente, exemplos de produtos perigosos, inflamáveis, gasolina, tóxicos, agrotóxicos, corrosivos, ácido sulfúrico, soda cáustica, oxidantes de nitrato de amônia, radioativos, isótopos, né? Utilizados em radiografias, aí tem N tipos de materiais radioativos, césio, cobalto, enfim, né? Dependendo do elemento químico. Cuidados gerais, identificação e rotulagem, armazenagem, manuseio, sinalização. É o que a gente vem falando até agora. A gente parece que é meio maçante, assim, né? Converte para a mesma coisa. O GPI, treinamento, armazenamento, transporte. Bom, prevenção e resposta de emergência. Tem o plano de emergência, incluindo procedimentos para contenção de vazamentos, incêndios, explosões de acidentes. Disponibilize kits de emergências, com materiais absorventes, neutralizadores, extintores de incêndio específicos. Bom, se vocês tiveram um tempinho de ver o vídeo que eu mostrei para vocês, eles passam todas essas situações que a gente viu até agora, né? Frank, aconteceu um acidente lá, né? Na simulação deles, determinaram o número de vítimas, a gente vê, assim, que o procedimento é bem padrão, né? Tem um que a gente chama POP, a gente vai comentar um pouco, né? Procedimento operacional padrão tem umas diretrizes a se seguir, né? Quando esse tipo de acidente ocorre, né? Que é o isolamento da área, atendimento às vítimas, né? Que a gente chama ali de zoneamento, zona quente, zona morna, zona fria, zona de exclusão, que são os raios, né? Da ação efetiva onde ocorreu o acidente ali, teve o primeiro impacto, teve as vítimas acidentadas, teve o derramamento do produto químico, né?
Então, não é todo mundo que entra naquele zoneamento ali. Depois, se vocês quiserem procurar, até sugiro vocês leiam um pouquinho dessa questão aí, dos tipos de zoneamento, é interessante também, né? Para a gente linkando uma coisa com a outra, né? Com relação à matéria mesmo, mas a gente vai observando que envolve muita coisa, né? Eu digo assim, tem muitas literaturas complementares. Bom, pessoal, na aula passada foi isso, né? Hoje a gente vai dar continuidade com a aula 2 aqui. Bom, manuseio seguro de produtos perigosos. É a mesma coisa, pessoal, que a gente vem falando até agora. Não muda, né? Então, o manuseio é essencial, treinamento, capacitar os trabalhadores para compreender as fichas de informação de segurança de produtos químicos. Isso aqui, pessoal, teve uma atualização nessas FISPs aqui, viu? A atualização última, agora, passou para FDS, Sistema de Dados de Segurança. Por quê? Para ficar uma coisa globalmente harmonizado, para ficar quase que padrão no mundo inteiro. A cicla, né? Uh, os dizeres, enfim, a estrutura do documento, né? Essa FISP, que é um documento, que agora é FDS, Ficha de Dados de Segurança, a estrutura do documento. Agora ela é mais completa, né? Ela contém 16 tópicos ali. Você tem como você tem como ter uma rastreabilidade maior de quem está fornecendo seu produto químico ali, né? Então, é um documento bem completo, né? Que fala desde da vida, da criação do seu produto químico até quem te vendeu e quem distribuiu esse produto químico para você. Então, teve essa atualização aí. Esqueci de colocar aqui, mas meio corrido, mas agora é FDS, pessoal. Ficha de dados de segurança. Vocês olharem lá em Portugal, é a mesma nomenclatura também. FDS, Ficha de dados de segurança. Olhar nos Estados Unidos, na Inglaterra, é quase a mesma coisa também. Fish Date Safety, alguma coisa assim. Estou muito certo, não, mas ficha de dados de segurança também. Faz parte do sistema globalmente harmonizado, para ficar padrão. Ponto 2, equipamentos e ferramentas. Utilizar equipamentos adequados. Então, não adianta eu fazer um trabalho, transportar um certo tonel ali, né? E tentar pegar aquilo ali sem ferramenta. Então, vou fazer o quê? Vou precisar de uma pilhadeira, vou precisar colocar em pallet, vou precisar colocar em cinto, né? Então, vocês veem que a matéria basicamente gira em torno disso aí. Armazenamento, seguro, transporte seguro, uso de EPI, treinamento, e é isso. Equipamentos e ferramentas, utilizar equipamentos adequados, como bombas de transferência, líquidos e ferramentas antifaíscas, nesse exemplo aqui dado. Evitar exposições, minimizar o tempo de exposição direta e trabalhar em áreas bem ventiladas e em locais com exaustores. Olha, pessoal, evitar a exposição direta, por óbvio, né? Assim, dentro da segurança do trabalho, a gente tem uma série de diretrizes. A gente fala o seguinte, o EPI é o último caso. Primeiro, a gente deve pensar na proteção coletiva, mas sempre é possível proteção coletiva? Não, óbvio que não. Então, para chegar num ponto de distribuir um EPI, ou entende-se, ou tem que se fazer isso, né? Normalmente, muitas empresas não fazem, simplesmente distribuem o EPI, a gente passa por 5 crivos ali. Você vai tentar eliminar o perigo, vamos falar assim, o produto, a fonte geradora do perigo, você vai eliminar. Ah, não tem como eliminar, então vou substituir. Ah, Franklin, não tem como substituir, de repente, um produto por outro, um menos agressivo, o equipamento menos perigoso, tá? Não tem como substituir. Ah, não tem como, então vou partir para a minha terceira opção, medidas da engenharia. Ah, tem como eu clausurar uma máquina para fazer menos barulho? Tem como eu de repente erguer uma parede ali, ou qualquer coisa que envolva engenharia em si, né? Que eu tenho que modificar o produto, enfim, o processo. Ah, não tem como. Ah, então vamos para a medida administrativa. Vou fazer o quê? Fazer um certo rodízio do pessoal ali. Eu vou fazer exatamente isso aqui, ó. Minimizar o tempo de exposição direta à fonte. Então, vamos minimizar o tempo de exposição ao componente perigoso ali. Ah, não tem como? Não tem como? Depois de tudo isso, não resolveu? Então, vou distribuir EPI. Esse seria o crivo certo para a distribuição do EPI. Tá certo?
Bom, item 4, descarte correto. Respeitar as normas ambientais, né, por óbvio, para o descarte de resíduos perigosos, utilizando as empresas licenciadas para coleta e tratamento. Por que, pessoal, que eu coloquei isso em empresas licenciadas aqui em negrito, em evidência? Porque isso aí é sério, pessoal. Eu já passei por uma situação, assim, no local que eu trabalhei, que, assim, eu fiz uma cotação, né, dos produtos que a gente ia descartar, era uma oficina, a gente ia, oficina troca de óleo de moto, a gente ia descartar, né, o óleo fora, e isso não pode ser descartado de qualquer maneira, né? Então, fiz 3 cotações, se eu não me engano, 2 respondeu, né? Uma dava um valor X e a outra dava um valor quase o dobro. Aí a gente falou, mas por quê, né? Aí que a gente foi pesquisar e olhar tudo mais, a empresa que estava dando um valor menor não tinha licença ambiental para tal, pessoal. E numa dessa, a gente fechar um orçamento com a empresa que não tem essa licença ambiental e essa empresa descarta incorretamente aí, de repente a autoridade ambiental pega, pode vir a dar algum problema. A gente entraria como coautora de todo o processo aí, né? Então a gente seria multado também de tabela por contratar o serviço de uma empresa que não tem licença ambiental, mesmo não sabendo disso aí. A obrigação é o quê? Saber disso aí, ver as empresas que têm licenciamento e que não têm, né, para poder fazer parcerias. Então, é uma coisa a observar também, pessoal. Por isso eu deixei em evidência aqui, em negrito, ó, descarte correto, com relação a essa história que eu estou contando para vocês. Bom, impactos do uso inadequado de produtos perigosos. Bom, pessoal, vários tipos de problemas, né? Tanto no ambiental, tanto como no humano, no corpo físico da gente. Então, a apostila aqui traz um apanhado geral e a gente vê, assim, que são coisas básicas, né? São coisas assim, se a gente for parar para pensar, faz todo sentido, ó. Então, o uso incorreto desses materiais causa uma série de consequências. Então, para a nossa saúde, ó, intoxicações, queimaduras, doenças respiratórias, casos extremos, óbito, né? Então, a gente vai desde intoxicação até a óbito, queimaduras, né? Desenvolve tumores aí agressivos, exposição a agentes radioativos, enfim, né? Então, tudo isso aí é malefício para o meio ambiente, contaminações de solos, de águas, águas subterrâneas e atmosfera. Então, a gente vê assim, que é aquela relação do malefício mútuo, né? Para a segurança, risco de explosões, de incêndio, outros acidentes. Então, uso inadequado só gera malefício. Os produtos perigosos são essenciais em muitas atividades, por óbvio, são. Hoje não dá para fazer nada sem produtos químicos, né? Vamos falar assim, químicos perigosos, mas também representam grandes desafios no que diz respeito à segurança no meio ambiente. Até por em função da história que eu contei para vocês aí, né? A gente não pode descartar aquilo ali de qualquer jeito. Tem uma agressão para o meio ambiente, a gente pode ser que não veja agora, mas a longo prazo ela acontece, né, contaminações de lençóis freáticos, né, enfim, a gente depois vai saber por que aquela área está estéril, aquela terra não está produtiva, né, tudo advindo disso aí, ó, de manuseio errado, descarte errado. A apostila reforça mais uma vez aqui a importância, pessoal, NR20, né, inflamáveis e combustíveis, e NR11, ó. Transporte e armazenagem de materiais. A gente fala, elas se complementam. Então, promover um ambiente de trabalho seguro, evitar impactos negativos para a saúde pública, o meio ambiente, depende do compromisso conjunto das empresas, trabalhadores e órgãos reguladores. É o que a gente fala, pessoal, a gente tem que fazer o certo, né, para que o processo em si corra certo. Tem uma frase que eu tenho muito comigo, normalmente que começa errado, vai terminar errado. O difícil é consertar o erro depois, né? Pode ter consequências sérias isso aí, então a gente tem que ficar de olho. Então, aqui a apostila trouxe para a gente, ó, a NR20, mais uma vez falando, e NR11, né? Se complementam. Medidas de segurança, ó, preventivos imediatos são os primeiros cuidados necessários a serem observados quando uma equipe de atendimento chega ao local do acidente ou vazamento. Eu pergunto, pessoal, quem viu aí
o link que eu deixei, esse que eu ia comentar com vocês a respeito da simulação de acidentes, aí, por gentileza, só fala assim, eu vi, eu achei interessante, eu não achei, tudo mais. Quem que viu aquela simulação lá? 14 minutos, se eu não me engano, de simulação. Bom, espero que vocês tenham visto, né? Se vocês não viram, como diz, sugiro vocês verem, porque assim, é um material que vai enriquecer a nossa aula, nosso conteúdo aqui, assim, vai abrir bastante a cabeça da gente com relação aos incidentes, né? Quando acontece, como é que são as tratativas, né? Como é que que o resgate atua ali, né? Como é que é a triagem do pessoal, como é que é o primeiro enfrentamento ali frente ao material que derramou, né? Como é que o pessoal agiliza aquilo ali, como é que é essa dinâmica. Então, tudo isso, pessoal, faz parte da nossa matéria aqui, viu? Então, sugiro que vocês deem uma olhada nesse vídeo aí para, como diz, agregar conhecimento e vocês terem uma visão um pouquinho mais crítica, né? Um pouquinho mais expansiva, vamos falar assim, da nossa matéria, porque assim, ela toca vários pontos dentro do que a gente está vendo aqui, com segurança, com armazenamento, com transporte, com o GPI, enfim. É um simulado bem legal. Ah, riscos ao fogo, ações a serem tomadas quando o produto entra em combustão. São feitas recomendações quanto ao tipo de agentes extintores a serem usados. Agentes extintores, pessoal, vocês lembram aí? Não sei as outras matérias se vocês já viram, os tipos de extintores. Vamos recordar lá, ó. A gente tem o quê? O classe A, B, C, D e K. O classe A é o quê, pessoal? Papel, madeira e tecidos. O classe B, líquidos inflamáveis. E o C, equipamentos eletrônicos. O D, pessoal, metais combustíveis. Metais combustíveis é aqueles piro, 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 pirofosfóricos. Pirofóricos. Aqueles materiais pirofóricos ali, aqueles alumínio, zinco, é aquele tipo de material químico que queima. E o K, né, óleos e gorduras, que a nomenclatura é a mesma da B, ali, líquidos inflamáveis, só que essa nomenclatura K é internacional, exclusivamente para óleos e gorduras. Vocês lembram disso, pessoal, de ver essas definições, essas classificações dos extintores? Também faz parte, pessoal. Por isso que eu estou falando para vocês leiam a apostila, né, e ver um pouco do material que eu passo, porque nem tudo que está na apostila, nem tudo que está no material tem nos slides aqui, pessoal. Eu procuro complementar o máximo que eu posso, assim, para ficar mais enriquecido o conteúdo. Por exemplo, aí da simulação que a gente falou da aula passada. Se vocês verem a simulação, vocês vão ver vários tópicos, várias coisinhas, vocês vão ter vários insights das coisas que a gente estuda e está vendo nessas aulas aqui, certo? E a mesma coisa é com relação aos riscos dos fogos aqui. É interessante vocês procurarem vídeos falando é, sobre incêndio, né? Enfim, sobre controle de incêndio e tudo mais. Isso só tem a agregar o nosso estudo aqui, o nosso material. Então, são feitas recomendações quanto ao tipo de agentes extintores, né? A gente deu o exemplo da classe dos extintores aqui, A, B, C, D e K, a serem usados, bem como o tipo de resfriamento. Como é que é o tipo de resfriamento, pessoal? Normalmente é a água, mas nem sempre pode ser a água também usada para resfriar, né? Tem toda uma logística por detrás de tentar resfriar algum incêndio, tentar resfriar alguma coisa. Então, é, é muita análise em cima disso aí. Comportamento do produto no fogo. Ó. Descreve o comportamento característico do produto no caso de aumentar significativamente seu perigo em situações de fogo, tais como formações de fumaça densa, nuvens de vapor inflamável, possibilidade de polimerização, explosão, enfim. É isso que eu estou falando com vocês, pessoal. Se vocês verem alguns vídeos, né, sobre combate a incêndio, né,
sobre as tratativas no incêndio, o que se fazer, o que não se fazer, né? Que a gente chama de plano de fuga e abandono, de edificações, tudo mais. Vocês vão ver que, assim, tem material pra caramba, né? E tudo isso, pessoal, acaba agregando o nosso conteúdo aqui, né? Vocês vão ver a apostila, vocês vão ver os slides com outros olhos já. Por que que eu estou falando isso? Porque cada coisa que a gente vê ou lê daqui e dali, a gente vai tendo mais insights. Aquilo ali é um. Aconteceu um flashover no ponto do incêndio ali. Aquilo ali foi daquele jeito, aquilo ali foi de outro, né? Então, a gente vai tendo insights assim e vai linkando uma coisa com a outra. Por exemplo, a gente falou dos tipos de extintor de incêndio, a gente falou do resfriamento. Então, a gente vai vendo assim, não está na apostila, né? Às vezes não está nos slides, mas num vídeo que a gente viu, uma informação de fora que a gente leu, falou, opa, aquilo ali faz parte também, né? Tá falando do comportamento do fogo. O que, que remete a gente ao comportamento do fogo? Lembra o quê? Lembra o tetraetro do fogo ali, né? Composição do fogo. Então, o que, que precisa para ter um fogo ali? Me ajudem aí. Comburente, combustível, reação e cadeia, e o quê? Ignição. Então, sem um desses aí, não ocorre um incêndio. Então, vocês veem, assim, pequenas nuances, pequenas coisinhas que a gente vê de fora, né, que a gente lê de fora, ou vê um vídeo daqui, outro ali, que não está na apostila, o que a gente está falando, vem só agregar, né, o conhecimento para a gente. Então, vamos lá. Produtos perigosos da reação de combustão. Para caso de ocorrência de reação de combustão, são descritos os casos em que a decomposição do produto gera gás tóxico ou irritantes. Também é mencionada a formação de tais gases simples e evaporação. Produtos perigosos. A gente vê também, pessoal, que nas apostilas que tem muita definiçãozinha, né? E tem muita coisa assim que nem sempre, né? Parece que pressupõe que a gente já sabe, mas nem sempre é tão bem explicadinho, pessoal. Sugestão, né? Não ficar só com a apostila nossa aqui, não ficar só com os slides, mas procurar pesquisar algumas coisinhas por fora também que ajuda. Agentes de extinção que não podem ser usados, ó. São os agentes não recomendados no combate ao fogo, por serem ineficazes ou por reagirem com produto químico gerando um perigo adicional. Tudo isso, pessoal, a gente está falando do fogo, viu? Por exemplo, eu fiz questão de colocar esse exemplo aqui, porque na apostila não tem, pessoal. Falar assim, Franca, então me dá um exemplo, né, de agentes de extinção que não pode ser usado no fogo. Olha o exemplo aqui, ó. Se a gente for parar para pensar, simples, ó. Água, né, H2O, não deve ser usada em incêndios de classe B e C. E lembrem aí, pessoal, vocês lembram? Alguém lembra que tipo de classe que tipo de classe é o extintor B? Que tipo de classe é usado aquele tipo de extintor? Alguém sabe? Alguém poderia responder aí? Ou B, pelo menos, pessoal. Vocês lembram, hein? A gente comentou agora mesmo, lá atrás. Poucos minutos atrás. Classe B é o... Só para ver se vocês estão ligados aí, estão prestando atenção, estão escutando, estão entendendo. Pessoal? Oi. Oi? Oi. Se souber, pode falar. O incêndio classe B aqui é o quê? Peraí. A Carla aí tá levantando a mão. Fala aí, Carla. Eletrônicos? Líquidos inflamáveis ali. É óleo, é combustível mesmo. O C que é eletrônicos, né? Isso, C, equipamentos eletrônicos. Outro exemplo aqui também para a gente, ó. Espuma não deve ser usada em incêndios de classe C, o C é eletrônicos, né? E D é o metais combustíveis, que é aquele eu não sempre confundo essa palavra, pirofóricos, isso, pirofóricos, que é aquela queima química ali que entra alumínio, zinco,
e aquele tipo de material ali ele não reage com a água. A gente vai ver um pouquinho mais na frente na apostila ali que gera reação violentíssima você misturar certos químicos com água. Por quê? Muitos desses químicos, pessoal, falando um pouquinho de química aqui, ele tem um elétron só na camada de valência ali, né? Ele está estabilizado, ele entra em contato com a água, ele perde esse elétron ali. A hora que ele perde esse elétron, a reação é violenta, tem explosão, tem incêndio. Então, é por isso que a gente fala, né? Que a gente vê na apostila, a gente lê o tempo todo, a gente fala que tem que tomar esse cuidado para não deixar químicos perto, né? Para não deixar soluções perto, justamente por causa disso aí. Às vezes tem algum acidente, um químico mistura com o outro ali, né? Aí a reação pode ser muito violenta e pode gerar incêndio, pode explodir, né? Então tem essas nuances, tem esses detalhes para a gente observar aí. Mas é isso, pessoal. A apostila não traz esses exemplozinhos aqui da água, né? Então, fiz questão de deixar para vocês aqui, né? Não deve ser usado em incêndios classe B e C, lembrando que o classe B, líquidos inflamáveis, e C, equipamentos eletrônicos. E D, né, que é o que a gente falou, do metais combustíveis, pirofóricos ali, o zinco, alumínio, tudo mais, né? Não pode espuma. Por quê? Espuma, a composição dela tem água, e água, quando reage com esses metais alcalinos, são metais alcalinos, quando eles perdem o elétron, acontece isso aí, ó, né? A reação é violenta. A gente vai ver isso aí um pouquinho mais na frente aqui. Bom, limite de inflamabilidade, pessoal, no ar. São concentrações de vapor ou de gás no ar, baixo ou em cima gás no ar, abaixo ou acima das quais a propagação da chama não ocorre. Não ocorre por quê, pessoal? Fiz até questão de deixar esse gráficozinho aqui, fica melhor até para ver. Você batendo no olho, você já entende. Ou concentração mínima aqui, limite superior de explosividade, né? A mistura está rica, ou seja, tem muito vapor ali, então não vai acontecer, não vai ter risco de explosão, ou ele está muito baixo, limite inferior de explosividade aqui, que é uma mistura pobre. Então, só por definição aqui, ó, inferior. É a concentração mínima abaixo, a qual a quantidade de vapor é muito pequena, mistura pobre, para queimar ou explodir. E superior, o contrário, né? É a concentração acima do qual a quantidade de vapor é muito grande, mistura rica para que para queimar ou explodir. Então, estando nessa faixa etária aqui, pessoal, atmosfera rica, atmosfera pobre, não tem risco da explosão, né? Depois eu trago isso aqui para a gente, ou atmosfera pobre, aqui embaixo, ou ela rica. Região explosiva é essa do meio aqui, ó. Aí que, como diz, que o bicho pega, que é perigoso. Ah, Franklin, vamos traçar um paralelo para a vida real nisso aí. Me dá um exemplo. Você quer ver um exemplo da vida real disso aí? O bujão de gás, o GLP da gente aqui, ó, de casa. Responda com sinceridade, pessoal. Qual chance vocês acham que tem do botijão explodir? Se ele tiver vazio ou cheio? E por quê? Vazio, contato de ar? Isso. Aí entra, aí vocês verem que a gente vai linkando uma coisa com a outra. Ó. Aí entra nessa, depende. A resposta depende do quanto tem nele ali, do GLP. Aí entra nessa característica aqui, ó. A gente pode ver, ó, da questão da região ser bem propícia, ser inflamável, depende do tanto que tem lá. Se tiver muito GLP, então é mistura rica, então já é mais difícil dele explodir. Se tiver pobre também, se tiver mais ar, ou menos ar, já vai ser difícil também. Então, tem que ter, digamos assim, uma região inflamável ali. Não pode estar muito cheio, também não pode estar muito vazio, para que socorra. Ô, professor, então, é um exemplo, assim, banal, mas ao mesmo tempo importante. Quando a Sim. gente vai mudar de casa, né, que a gente leva, tira, desigata lá o botijão do registro e vamos mudar. Nesse transporte, ele pode entrar ar. Pode entrar H2O.
Você fala no transportar dele? É, Ué, eu já vi, nunca vi casos assim não, viu, para ser sincero, de entrar água, não. então pode entrar, eu imagino assim, igual tá chovendo, entendeu? Pode entrar ar, pode entrar água, alguma coisa pode estar dando alterada ali, não. Porque Ah, é ontem difícil. aconteceu uma Hum, situação aqui, meu gás acabou ontem. E aí nós fomos uhum. trocar, assim que chegou, eu busquei e nós fomos trocar. No que eu fui trocar, eu fui, ué, tá vazando o barulho. Não, não tá, falei, tá, eu tô ouvindo. Aí eu fiz o teste com sabão, as Uhum. bolhas estavam enormes, eu falei, aí tá vazando. Então, aí nós fomos lá, trocou a borrachinha e tudo. Nesse caso, a explosão era mínima, porque estava seco e estava aqui dentro. E não tinha contato com nada. Ah, então. Aí, Agora, que no você... transporte, Hum. eu acredito que pode ter uma grande chance. Então, normalmente o transporte tem a legislação para você transportar também. Você vê assim, até o condicionamento dele, você vai na distribuidora, tem aquela norma ali de você colocar um em cima do outro, tem que você ter um pátio só para aquilo ali, né? Porque é válvula, aquela válvula dificilmente estraga, viu? Dificilmente que eu falo assim, quase não estraga mesmo. Tem que ficar atenta à sua mangueira ali, né? A sua válvula que se acopla ali, não a válvulazinha que é do botijão. Ali eu nunca vi dar problema, não. Eu falo que você acopla ali, que ele tem uma validade, se eu não me engano, é 5 anos ali daquela mangueira, porque ela Então, resseca. meu registro está ok, ele é novo. O que veio foi do Aham. gás, o do gás. E é tanto que na hora de comprar, ainda falei, não pega esse aí que está amassado, eu que não quero esse, eu quero um bom, porque o meu estava bom, porque aquilo lá tem validade. Não, tem sim, que lá tem E validade aí sim. tem a Então, depois válvula eu que veio ficar de olho. estragada. Eu mesmo nós trocamos aqui. Falei, não, é essa Uhum. borrachinha aqui, eu já sei. Mas, na verdade, nesse caso aí, poderia, se tivesse dado na chuva, tivesse Sim, pego o ar, sim. Tem que ficar de poderia olho nisso aí. Qualquer, mas tem que tivesse ser bem observado. acontecido o que você falou, uma explosão. Sim, é bem observado. Qualquer coisa fora do padrão, fora do normal, amassado, isso é motivo de rejeição já. Tem que ficar de olho sim. Fez certo. Tem que olhar para não dar esses probleminhas assim. Mas como que é seu nome? Desculpa. Carla, Carla, desculpa. Mas foi bom a gente tocar nesse assunto, porque, igual você falou, é exemplo banal no nosso dia a dia, assim, que a gente vai linkando com a matéria e vendo, ó, isso aqui faz parte disso, daquilo, né? É bom o seu exemplo aí. Obrigado. e pode acontecer um grande acidente. Eu moro em apartamento, então, quer dizer, pode afetar até em cima o Não, vizinho. acontece sim, Entendeu? Pode acontece, acontecer um acidente grave, como a gente sabe acontece. que Tem que estoura ficar até de olho no parede. registro, igual a senhora falou aí. Não, tem que ficar de olho sim. Eu tenho uma opção muito boa. E eu estava anotando, falei, isso que tá certo, então, na hora eu já anotei. Não, tem que ficar de olho sim. Fez bem. Tem que ficar de olho, senão o problema pode ser grande, viu? Ficar de olho sim. Obrigado pela, como diz, pela interação. Ok. Bom, pessoal, tudo isso que a gente está falando faz parte ali do incêndio, enfim, né? Faz parte do controle do incêndio, faz parte da geração, assim, do princípio de incêndio e tudo mais. Bom, ponto de fulgor, ó. É a menor temperatura na qual um líquido combustível inflamável desprende vapores em quantidade suficiente para que a mistura, né, vapor-ar, logo acima da superfície, ou seja, o vapor do que está sendo aquecido, propaga uma chama a partir de uma fonte de ignição. A fonte de ignição aqui, ó, né? Ou seja, a menor temperatura para que se gerar o vapor com uma ignição externa, no caso aqui um fósforo, aconteça alguma coisa. Nesse exemplo aqui, a apostila fala que não aconteceu. Aí, por que, Franco, não aconteceu? Porque é depender da temperatura com que o líquido ali, nesse exemplo aqui, está sendo aquecido. Então, ó, os vapores liberados a essa temperatura não são, no entanto, suficientes para dar continuidade à combustão. Por quê? Porque depende da temperatura com que está sendo aquecido. Nesse exemplo aqui, a nossa solução está gerando um certo vapor, e eu cheguei com a ignição, o fósforo em cima desse vapor aqui. Nesse caso, não aconteceu nada.
Mas, porque o vapor foi pouco, né? A temperatura aqui não estava tão quente. Mas, a depender do tanto que a gente deixar a- o fogo aqui, né? Aquecer a nossa solução, né? E saem muitos gases, e eu chegar aqui com a, enfim, com a minha ignição, né? Gera explosão, sim. Aí, só essa foto para ilustrar isso aqui, ó, que a gente vem falando. Ah, Frank, me dá um exemplo ah, prático aí. Vamos dar um exemplo prático. Quer ver? Ah, eu já vi muita gente fazer, como diz, com perdão da palavra, cagada, assim, de churrasqueira com álcool. Por quê? Jogou muito álcool no carvão ali, né? Jogou mesmo, enfim. E gerou, né? A gente não vê a olho nu assim, mas gerou uma atmosfera propícia para isso pela quantidade de álcool que ele jogou. A gente chama ali dentro da segurança do trabalho, aerodispersóides. O que é isso, né? É materiais particulados ou sólidos, né? Que ficam suspensos no ar. No caso que a gente está falando aqui, é o álcool, né? Já vi gente jogar muito álcool ali para tentar acender a churrasqueira e gerou aquela atmosfera explosiva. A hora que ele meteu o fósforo ali, quase que literalmente explodiu, né? Isso assim, é coisas dia a dia, corriqueira, que a gente vê e fala, nossa, mas como é que isso aconteceu? Ah, como é que aconteceu? A gente deixou uma atmosfera propícia para que acontecesse isso aí. Então, faz parte, pessoal, como diz, do nosso aprendizado, faz parte da vida aí, mas tem coisa que não dá para errar, não, pessoal. Tem coisa que a gente erra uma vez só, né? E o acidente pode ser grande, né? No último caso, pode ser fatal. A gente viu que em decorrência desses acidentes aí, queimaduras graves acontecem, né? Tudo isso em função do meu manuseio, né? Errado, meu manuseio equivocado, né? Então, é o que a gente tem que ficar de olho aí: transporte, manuseio e armazenamento de produtos perigosos, né? Essa é a matéria que a gente está vendo, né? O manuseio faz total diferença, pessoal. E total, quando eu digo total, é total mesmo, viu? Eu já vi muito acidente feio acontecer por conta de manuseio errado, né? É uma solução que eu vou despejar, que eu vou colocar ali, que eu não sei o que eu estou fazendo, né? Que gera uma reação. A gente deu o exemplo, a gente comentou dos metais, a gente vai falar agora há pouco, alcalinos, né? Que não pode ir com água. Tem um vídeo, não coloquei o que eu lembrei agora, pessoal. À medida que a gente vai conversando aqui, passando slides, eu vou lembrando de situações, né? Eu vou fazendo link com outras coisas, né? Mas tem um vídeo bacana que exemplifica isso aí. Vocês pesquisam no laboratório, pesquisam no YouTube, enfim. É, preparo de solução sem EPI, alguma coisa do gênero. Mostra uma menina preparando, esquentando a solução, né? Parecendo essa aqui que a gente está vendo, se eu não me engano, não sei se está bem esquentando, né? Sei que ela faz uma mistura lá, né? Eu acho que ela não sabia, ou faz só para exemplificar. Olha que ela mistura na hora da reação. Por quê? Falta de conhecimento, né? Então, falta de verificar os fatores de risco ali, falta de um procedimento operacional padrão, que é o POP, né? Que a gente chama de uma receitinha de bolo, que dá todas as diretrizes de como executar o trabalho. Ah, mistura isso, mistura aquilo, né? Às vezes tem alguma dúvida do que fazer. Só olhar, pessoal, o procedimento operacional padrão, só consultar o manual, né? Só dar andamento nisso aí. Tem muitos acidentes que eu já vi acontecer, né? Por essa falta de previsibilidade aí, de o pessoal não atentar para esse tipo de situação. Mas no vídeo em questão, eu até acho que fizeram assim, meio que de propósito, para mostrar, né, a reação química de misturar coisas erradas, né? Conforme a gente comentou aí, misturar metais alcalinos, né, com água. E acontecem as reações violentas, pessoal. Bom, uh, temperatura de ignição, né? A apostila também dá várias definições, traz várias diretrizes, né, para a gente estudar, ver, olhar, né, alguns conceitozinhos. Temperatura de ignição, temperatura mínima na qual um produto irá queimar sem que uma chama ou faísca esteja presente. Algumas vezes chamada de temperatura T ou autoignição, enfim. Taxa de queima, o valor apresentado é uma taxa mesmo, né?
com a profundidade de uma porção do produto líquido diminui enquanto ele queima. Então, o exemplo aqui, né, se é que a gente pode falar essa relação, é essa diminuição do produto, né, que vai queimando, né, a uma certa taxa. Taxa de evaporação, dá esse exemplo aqui. Taxa de evaporação, esse exemplo aqui é o do éter, né, a comparação, usado como parâmetro. A taxa de evaporação foi determinada tornando-se como referência a taxa de evaporação do éter etílico, cujo valor é igual a 1. Então, quanto maior o número apresentado, menor a taxa de evaporação. A apostila dá esse exemplo aqui para a gente. Ó. Benzeno tem uma taxa de evaporação igual a 2,8. Isso significa que leva 2,8 vezes mais tempo para evaporar, né, com relação ao éter. Então, é uma taxa, né, e usar o éter como parâmetro aqui. NPA, né, National Fire Protection Association. Isso aqui, pessoal, está na apostila desse jeito, até falo de uma forma meio crítica, porque eu achei que não, se vocês for olhar o material, eu achei que não ficou muito bom, esse aqui não ficou muito legal, né? Não, falou, então, beleza, NPA, mas não deu a diretriz certa. O que é NPA? O que a NPA faz, né? Eu coloquei mais abaixo aqui, pessoal, o descritivo, né? Mas ela dá a entender e traz o parâmetro aqui para a gente, ó. É o sistema recomendado para identificação de perigos de fogo em materiais. Prevê informações de advertência básica para o combate ao fogo em plantas industriais e estocagem. Fala que tem uma classificação com parâmetros, né, de perigo e saúde, inflamabilidade, instabilidade, avaliados do grau 0, né, a 4. As definições desse grau encontram-se a seguir, que a gente vai ver. Mas se eu mostrar para vocês e só falar isso aqui, fica meio... basicamente, eu tive que pesquisar por fora, mas fica sem entender, pessoal. Fica bem subentendido isso aqui. Né? Não, quer dizer, não entendido isso aqui, né? Aí eu coloquei lá abaixo, né? Com o que está aqui abaixo, você faz o link com os dizeres de cima, e você vai entender. Ó, o que é essa NPA? Ó? National Fire Protection Association. Então, é uma organização americana que tem como objetivo estabelecer normas e padrões. Então, é organização. É uma associação de proteção de combate ao fogo. A gente pode falar assim, né, traduzir para o português. Tem como objetivo estabelecer normas e padrões para prevenção contra incêndio. As normas da NPA, eles também têm normas, pessoal, também criam normas, né, servem de base para outros laboratórios. Aqui está um exemplo de outro laboratório. Mas, do jeito que está aqui, pessoal, se falar só o que é NPA, né, fica bem, como diz, não dá para entender, né? Então, através como diz, dos dizeres aqui abaixo, a gente sabe que é uma organização. Por isso que eu estou falando para vocês, pessoal. A gente vem comentando, não estuda só os slides, não estuda só a apostila também, não. Se tiver com dúvida, pessoal, me mandem as dúvidas, vamos conversar, né? Vamos procurar sanar as dúvidas aí para, como diz, não ficar com dúvida. Porque tem coisa na apostila que às vezes não está muito muito bem definida, sabe? Não está bem explicadinha. Então, vamos ter vamos falar assim, proatividade, pessoal. Eu não sei, vamos perguntar, vamos pesquisar, né? É o que a gente vem falando. O que a gente puder agregar de material fora, pessoal, também, o exemplo que a gente falou de vídeos, né? De outras informações, a gente só tem a ganhar, pessoal. A gente faz um link de uma coisa, de outra, fala, isso aqui é assim, sabe? Oi? Eu até te perguntei lá na mensagem, mas eu vou te perguntar aqui. Esse vídeo que você falou de 10 minutos, tá onde que encontra ele? Da simulação? Isso. Ele está nos slides da primeira aula. Eu não sei que slide é. Eu deixei só o link assim no YouTube, ó, na parte de baixo. Depois, se você não achar, você pode me perguntar, mas você voltando nos slides da apresentação aqui, ó, não sei se você tem esses slides? Sim. Você voltando nos slides, você vai achar. Aí tá lá assim, simulação de não sei o que, link Tá. abaixo no YouTube.
Uhum. Aí, como diz, a gente vai linkando tudo. Mas no YouTube também acha. Eu vou procurar e vou ver. Acha, você vai ver, Tá é de bom? 14 minutos esse vídeo. Ah, então tá. Já não é 10, 14. Eu vou ver, eu vou 14. assistir. Assiste lá. É bom sim. Obrigada. Nada. Bom, então, pessoal, a gente falou da organização, né, de combate ao incêndio aqui, Associação de Proteção de Combate ao Incêndio, é uma associação americana. Bom, uma das diretrizes que essa associação fala para a gente aqui, ó, perigo à saúde, a probabilidade de um material causar direta ou indiretamente ferimentos ou danos, né, assim, por hora, pessoal, tem certas definições, certas determinações que, como diz, é fácil. Graus de perigo. Os graus de perigo à saúde devem ser classificados de acordo com as possíveis severidades dos efeitos da exposição a uma emergência. Por óbvio também, pessoal, mesma coisa, grau de queimadura, dependendo do tipo de queimadura que eu sofri. Primeiro grau. Primeiro grau o quê? Vermelhidão. Vamos falar assim, né, inchaço. Segundo grau o quê? Já começa a aparecer bolhas. Tem bolhas ali. Inchaço, né? Dói demais, ambos, primeiro quanto segundo. Terceiro grau, aquela queimadura mais profunda, chega a atingir tecidos, músculo, osso, e uma das características dela, quando tem certa queimadura de terceiro grau, não sente tanta dor quanto a primeira e a segunda. Por quê? Já queimou as terminações nervosas, né? É tipo de queimadura que ou você vai amputar membro, ou você vai ter que fazer enxerto muito sério ali para tentar contornar a situação, né? Mas são situações difíceis. Então, a gente está falando do grau, né? Dos perigos aqui, ó. Os critérios de cada grau de perigo estão listados em uma ordem de prioridades baseadas na probabilidade e exposição. Materiais que, em condições de emergência, podem ser letais, devem ser considerar os seguintes critérios para avaliá-los. Então, vamos ver os critérios aqui. Bom, gás cujo CL, né, para toxicidade aguda devido à instalação for menor ou igual a 1.000 partes por milhão. É isso que eu estou falando, pessoal. Muita coisa tem que pesquisar por fora. Aí você vai me perguntar, Frank, o que é esse CL aqui? O CL, pessoal, eu até coloquei aqui embaixo aqui para mostrar, né, para ficar até assim, se quiserem consultar depois, concentração de letalidade. Por que 50? É 50%, pessoal. Esse tipo de nomenclatura para falar que um determinado grupo, né, exposto a essa concentração de letalidade, 50% vai a óbito. Né? Então, 50% das cobaias, vamos falar assim, 50% da exposição a esse tipo de concentração de letalidade, né, é fatal. Franklin, exemplo, né? Laboratórios, testes de laboratório nessas cobaias aí. Eles pegam um determinado grupo de animais ali, né? E testam os produtos, testam os gases neles, testam a concentração de letalidade. Então, quer dizer o quê? Que o CL50, né? Um determinado grupo ali, 50% vai a óbito e outros 50% não. Então, é só classificação da concentração de letalidade. Então, gás cujo CL50, concentração de letalidade 50%, para toxicidade aguda, devido à inalação, for menor ou igual a 1.000 partes por milhão. Quaisquer líquidos cuja concentração de vapor saturado, 20 graus, for igual ou menor que 10 vezes a sua concentração de letalidade, 50%, para toxicidade de água. Então, Postila traz esses critérios, pessoal, para a gente saber os graus ali como diz, saber os graus os graus de impacto, né, que esses gases causam, né? Então, é isso, ó. Pós e névoas, cuja concentração de letalidade 50% para toxicidade aguda devido à inalação ou o menor ou igual a 0,5 miligramas, né, por litro. Materiais cujos DL,
dose letal 50%. É o mesmo pensamento aqui, pessoal. Num determinado grupo, né, dose letal, a depender do químico que for ministrado, do vapor que for ministrado, a toxicidade da substância, 50% vai sobreviver e 50% não. Então, é nesse sentido. Materiais cujo DL, dose letal, 50% para a toxicidade aguda cutânea, for menor ou igual a 40 miligramas. E segue o mesmo padrão. Ó. Materiais cujo DL, 50% para a toxicidade aguda oral. É a mesma coisa, pessoal. Bom, materiais que, sob condições de emergência, podem causar ferimentos ou danos sérios ou permanentes. Deve-se considerar o seguinte critério para avaliá-lo. Gases cujos concentração de letalidade, 50% para a toxicidade aguda, devido à inalação, for maior que 1.000 partes por milhão. Quaisquer líquidos cuja concentração de vapor saturada, 20 graus. Você está vendo que, assim, a apostila já traz essas definições para a gente, assim, da concentração, né, e do contato com essa concentração, né, no sentido da sua forma mais direta, né, vamos falar assim, que ele já dá a letalidade, né, do concentrado aí. Bom, pós-névoas, cuja concentração de letalidade, 50% para a toxicidade aguda, devido à inalação, for maior que 0,5 miligramas. Materiais cuja letalidade, se LD, pessoal, é diferente de DL, é dose de letalidade. Esse LD é um indicador, viu? Um indicador de toxicidade. Então, materiais cujo indicador de toxicidade 50%, aguda, cutânea, for maior a 40 gramas. Materiais que são corrosivos às vias respiratórias. Materiais que são corrosivos aos olhos, causam opacidade irreversível. Materiais que são severamente irritantes ou corrosivos. Vocês verem, assim, que ela traz as diretrizes, né, do quão é prejudicial os produtos químicos, né, o manuseio, e qual o grau de letalidade, né, dos problemas que ela nos proporciona. Materiais cujos o DL, dose letal de 50% para a toxicidade aguda oral, for maior que 5 miligramas por quilograma, porém menor que 50 quilogramas por quilograma. Então, ela já traz essas certas diretrizes, porque já tem estudo, pessoal, a respeito disso aqui, né, da letalidade causada por certos tipos de produtos químicos, né, em contato com o humano, vamos falar assim, né, em contato direto com o ser humano. Bom, deve-se considerar os seguintes critérios para avaliá-los. A mesma coisa, pessoal, não vou ler para não ficar cansativo, né, ó. Gases cujos concentração de letalidade 50% para a toxicidade. Então, é basicamente a mesma coisa, ó. Materiais que, sob condições de emergência, podem causar irritação significativa. Deve considerar os seguintes critérios para avaliá-los: gases, vapores, cuja concentração letal por 50%, toxicidade devido à inflamação for maior. Então, é a mesma coisa, pessoal, basicamente. Materiais que, sob condições de emergência, não oferecem perigos maiores do que quaisquer materiais de combustível. Deve-se considerar os seguintes critérios para avaliá-los: ó. Gases, vapores, cuja concentração letal 50% para a toxicidade, pós-névoa 50% também, materiais cujos dose letal para toxicidade aguda, enfim, não vou ler, pessoal, para não ficar cansativo, mas vocês entenderam o espírito da coisa aqui, ela já traz as diretrizes, né, já tem um estudo disso, sobre a potencialidade da substância, né, no ser humano, vamos falar assim, contato com o ser humano. Bom, perigo quanto à inflamabilidade, ó. Graus de perigo. Os graus de perigo devem ser classificados quanto à susceptibilidade do material ao fogo, como segue, ó.
Materiais que irão vaporizar rapidamente ou completamente a temperatura ambiente, pressão atmosférica, ou que serão facilmente dispersados no ar, que irão queimar facilmente. Isso inclui gases, inflamáveis, materiais, enfim. A gente pode traçar um paralelo com isso aqui, pessoal. Esses materiais, né? Contra a flammabilidade mesmo. Aí vai do quão ele vai evaporar. Por exemplo, o exemplo que a gente falou da churrasqueira é o álcool, né? Então, tem essa relação, né? Quanto à inflamabilidade. Então, se ele evapora rápido, né? Às vezes o perigo é maior. Materiais criogênicos, inflamáveis, qualquer líquido ou material gasoso, liquefeito, que possui ponto de fulgor, né? A gente viu que é ponto de fulgor ali, aquele temperatura mínima, né? O vapor gerado com ignição externa para gerar uma faísca, uma explosão. Qualquer líquido ou material gasoso liquefeito que possui ponto de fulgor abaixo de 22,8 graus e ponto de ebulição abaixo de 37,8 graus. Materiais que sofrem combustão espontânea quando exposto ao ar. Bom, líquidos sólidos que produzem, líquidos sólidos que podem ignizar, né, que é o quê? Incendiar-se sob praticamente todas as condições de temperatura ambiente. Esses materiais produzem atmosfera perigosa com ar sob praticamente qualquer temperatura ou ainda não que sejam influenciados pela temperatura. São rapidamente ignizados sob praticamente todas as condições. Isso inclui, ou seja, ele pode se incendiar, pessoal, líquidos e sólidos, praticamente todas as condições de temperatura ambiente, que é as coisas perigosas ali, né? Então, ou seja, produtos químicos eu tenho que tomar maior cuidado, porque a depender da temperatura, tal qual o posto traz para a gente aqui, ele pode entrar em ignição, né? Pode incendiar. Líquidos com ponto de fulgor abaixo de 22,8 graus. Não vou ler, pessoal, para não ficar maçante e cansativo. Materiais que, pela sua forma física ou pele, condições ambientais, podem formar misturas explosivas. Materiais que queimam extremamente rápido, usualmente pela razão de já possuir oxigênio. Tá, exemplo aqui, ó, nitrocelulose seca, muitos peróxidos orgânicos, enfim. Materiais que devem ser moderadamente aquecidos ou expostos. Líquidos com ponto de fulgor acima de 37 e abaixo de 93. Vocês veem que traz até o limite aqui, pessoal. Tal qual a gente viu ali o limite de inferior e de explosividade superior e inferior. Traz um limite igual, né? Vocês entenderam o parâmetro, a relação, né? Então, tem esse limite aqui. Materiais sólidos na forma de pó grosso que permitem rapidamente, porém, geralmente não forem atmosféricos explosivos com ar. Franklin, me dá um exemplo desse material aqui, ó. Materiais sólidos na forma de pó grosso que queimam rapidamente. Porém, geralmente não formam atmosférica explosiva no ar. A gente pensa que não, pessoal, mas pelas minhas andanças na área da segurança aí, porque a gente não vê, né? Mas tem muita atmosfera explosiva aí, né? Não é o caso do pó grosso aqui, mas do pó fino, que a gente não vê olho nu. Quer ver um exemplo? Madeireira, né? Vocês já chegaram na madeireira, o pessoal que mexe com móvel planejado, vocês já viram o cheiro ali dentro, né? Vocês olharem na luz aquilo ali, né, onde eles trabalham com pó, aquilo ali está suspenso, né? O aerodispersóis que a gente falou, material sólido ou líquido, né? Em partículas suspensas ali. Aquilo ali é altamente explosivo. A gente acha que não, mas é. Qualquer ignição ali perto, né, gera uma explosão. O ambiente é propício, é explosivo. Por que eu estou falando isso? É exemplo prático, pessoal, que a gente vê, né? E às vezes a gente vê e às vezes não tem noção, né? Tão perigoso que o ambiente pode ser. Quer ver outro exemplo prático? Tem vídeos, né, mostrando isso, o abastecimento nessas bombas de combustível mesmo. Se a gente olhar, né, tem vídeos mostrando isso, em câmara térmica, o abastecimento,
hora que está abastecendo, você não vê que está molhando ali, mas se você for olhar a névoa, que aquilo ali forma de gás ali, explosivo, você fica abismado. E o que todo mundo faz, eu me incluo nesse grupo aí também, pega o telefone, vai pagar com Pix, né, vai fazer qualquer coisa, tudo com o celular. E o brilho do celular já é suficiente para você higienizar ali aquele ambiente ali, né, aquela atmosfera explosiva, já é o suficiente para acontecer isso. Vamos ter exemplo prático aí. Vocês podem procurar vídeo na internet que tem, no YouTube. O frentista morreu nesse caso. Ele foi descarregar um caminhão, né, de combustível. O que você faz primeiro? Você posiciona ele lá, você tem que pôr aterramento, né, no caminhão de combustível, porque o escoar do líquido ele pode gerar atrito, e aquele atrito que gerar ali, né, pode ser, ele tem o potencial de entrar em ignição e explodir com tudo que tem ali, né, mas enfim. O cara posicionou o caminhão, né? O frentista foi abrir a escotilha, ele abriu, porque você tem que abrir a escotilha para o ar ali dentro equalizar, né? Senão você vai puxar o combustível ali sem estar fechado, com o tanque fechado, aquilo ali você vai amassar o tanque todinho, né? Por exemplo, uma garrafa, você puxa a garrafa com o ar da boca, você não amassa ela. Então, a mesma coisa, o paralelo com o tanque. O frentista foi abrir a escotilha ali, mas ele queria olhar como é que estava lá dentro. O que ele fez? Ele pegou o celular e aproximou. O brilho do celular que lá foi suficiente para explodir o caminhão. Então, explodiu ele, o caminhão, o posto, né? Então, coisas assim que, por falta de conhecimento que a gente falou, a gente tem uma chance só, né? Então, são situações como essa aí que geram as fatalidades. Então, vamos continuar aqui. Materiais sólidos em forma de fibras ou tiras, né, pedaços que queimam facilmente e podem formar flash fires, tais como algodão, sisal, enfim. Materiais, né, que queimam muito fácil. Materiais que devem ser pré-aquecidos antes da ignição possa ocorrer. Esses materiais requerem um pré-aquecimento considerável sob quaisquer condições de temperatura antes de ignitar e ocorrer a combustão. Isso inclui, vamos olhar aqui rapidinho, materiais que queimarão no ar se expostos à temperatura 815 por um período igual ou menor a 5 minutos. Vocês veem que também tem limite, ó, tal qual a gente viu o limite inferior de explosividade e o superior. Líquidos sólidos e semissólidos que possuem ponto de fulgor acima de 93, líquidos com ponto de fulgor acima de 35, enfim, líquidos com ponto de fulgor acima de 35, uma solução miscível com água, líquidos que possuem ponto de combustão quando testado pela ASTM, D92, a sigla está aqui, ó. Não é sigla, mas tudo bem. Maioria dos materiais combustíveis, materiais que não queimam, enfim. Não vou ler, pessoal, não vou entrar nos detalhes, não, pois vocês leiam, como diz, fica aí um incentivo, né, à pesquisa. Perigo quanto à instabilidade. Isso aí que a gente vai falar, pessoal, lá basicamente dos metais alcalinos ali que não pode misturar água, que é instável demais, gera reatividade, ó. É um material instável, é aquele que pode reagir violentamente com água. Então, o material estável é aquele que, no estado puro comercial, irá polimerizar, decompor ou condensar vigorosamente, tornando-se autorreativo. Ou, de outra maneira, reage violentamente sob condições de choque, pressão e temperatura. Esse é o exemplo que a gente falou, pessoal. Por isso a importância aí da gente, mais uma vez falando, da gente saber o material que está guardando, né? E não guardar material de reação perto um do outro. Justamente por causa dessa estabilidade que esse tipo de material, né, que esse tipo de solução, que esse tipo de químico tem e a reatividade que ele pode causar.
Aqui, pessoal, deixei aqui embaixo, para não esquecer, o exemplozinho do que a gente está falando. Ó. Então, causa reação violenta com água. Ó. Metais alcalinos, né? Eles liberam o quê? Calor e gás hidrogênio. Que metais alcalinos, Franco? Tá aqui, ó, lítio, sódio, potássio, rúbio, césio, frâncio, né? Muitos dos metais alcalinos aqui, pessoal, é aqueles metais combustíveis lá da classe D, vocês lembram? Esse tipo de material, né? Materiais ali pirofóricos, acho que é isso mesmo. Esse tipo de material, ele causa essa reação, pessoal. Então, uma das características desse tipo de material, é isso aí. Eles têm um elétron só na camada de valência, né, de maneira que eles estão estabilizados. Quando ele se mistura com água e tem essa reação, né, liberam calor e hidrogênio, e essa reação é violenta, pessoal. A depender do tipo de material que é misturado aí, né, você vai gerar um incêndio grande, você vai gerar uma explosão grande. Então, a gente tem que saber com o que está lidando, né, e tem que saber que não pode ficar perto de forma alguma. Tudo isso, pessoal, faz parte ali do quê? Manuseio, transporte e, mais importante, armazenamento. Bom, graus de perigo. Os graus de perigo devem ser classificados de acordo com a facilidade, a taxa e a quantidade de energia liberada. Então, vamos vê-los. A mesma coisa, materiais que são capazes de detonar ou sofrer decomposição explosiva ou reação explosiva. Rapidamente, a temperaturas e pressões normais. Isso inclui materiais que são sensíveis a choques térmicos ou mecânicos localizados a temperaturas e pressões normais. Eu não vou ler não, pessoal, mas depois vocês leiam, né? Tiram suas dúvidas, né? Façam suas anotações. Se quiser perguntar, estamos aqui para isso. Materiais que reagem rápido e violentamente a pressões e temperaturas elevadas. Isso inclui, das diretrizes aqui, pessoal, do material, ó, materiais que possuem power density, então a densidade pesada, densidade poderosa, né? Vamos pela densidade pesada, né? Vamos pela tradução direta. Produto de calor, de reação e a taxa de reação. Materiais que reagem violentamente com água, a gente comentou dos metais alcalinos, ou formam misturas potencialmente explosivas com água. Materiais que são normalmente estáveis, porém podem tornar-se instáveis em temperaturas e pressões elevadas. Materiais que reagem vigorosamente com água, porém não violentamente. Materiais que mudam ou decompõem quando expostos ao ar. Materiais que não exibem um gráfico de isotérmica, temperaturas iguais ou inferiores a 500 graus. Bom, pessoal, é isso a aula de hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, quiser complementar, estou à disposição de vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Quer compartilhar alguma coisa? Quer trocar alguma experiência aí? E quem que estava me perguntando a respeito do vídeo? Era eu, Franklin, mas você já respondeu. Eu te perguntei Aqui, ó. mensagem, depois perguntei no vídeo aqui. Tá, como que é seu nome? Desculpa mesmo? Carla. Ô, Carla, tá no slide 15 aqui, ó. Deixa eu voltar para você ver aqui, ó. A gente está falando de veículos especiais, né? Plano de transporte, eu coloquei aqui, ó, simulação de acidente com produtos perigosos. Só você clicar no link e ver uma simulação de 14 minutos. Ok. Alguma dúvida, pessoal? Às vezes alguém quer comentar alguma coisa, estou à disposição. Fiquem à vontade aí para questionamentos, murmúrios, choros, lamentos. Para mim está tudo certo. Até porque Então, pessoal, agradeço vocês. Essa matéria vocês a gente estão recordando, entendi.
Ah, entendi sim, cara. Então, agradeço vocês, pessoal. Aí fica aí o que eu falei com vocês, né? Não fica impressionando na apostila, não fica impressionando nos slides. Vejam mais coisas, né? Fora aí, né? Vídeos, enfim, podcasts, né? Falando a respeito dos assuntos que a gente está vendo e abordando aqui. Porque, assim, a gente tem muito insight, né? A gente tem muitos pensamentos quando a gente vê alguma coisa e vê outra, a gente vai linkando as coisas. A gente acha que não, mas, ó, do que a gente falou aí, a gente já lembrou de bujão de gás, já lembrou de churrasqueira, a gente já lembrou de muito velho de coisa que, assim, é tudo aplicável à aula nossa aqui. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição, né? Vocês podem mandar as dúvidas de vocês aí e até a próxima aula. Até a próxima. Obrigada. Ótima Até a noite, próxima. professor. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, boa semana. Boa noite.